Olá, muito boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro vídeo, na primeira live do canal no YouTube da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ. E nada melhor do que começar a nossa live com a palavra, com a entrevista, né, com o nosso presidente da comissão, né, Dr. Geraldo Nogueira, que está aqui comigo hoje e que primeiro queria saudá-lo. Boa tarde, presidente. Como vai? Doutor Bruno, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com você nesse canal que a gente inicia com muito gosto, né, e com muito desejo que a gente possa contribuir muito com as pessoas com deficiência e com toda a sociedade, levando informações, levando sugestões, né, e conhecimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência. Perfeito. E esse canal ele tem o objetivo de ser simples, né? E a gente vai avançando nos temas com a complexidade, permitindo que todos tenham o acesso à informação, né? Então, uma coisa que a gente faz também que facilita a acessibilidade e que vocês verão muito aqui no canal é justamente a descrição física de cada um, né? Então, eu, por exemplo, meu nome é Bruno Silvestre de Barros, sou deficiente visual, tenho visão subnormal, a minha aparência, né? Eu sou uma pessoa branca, de barba, óculos e cabelo castanho escuro. E ao meu lado, né, estamos aqui na tela com o nosso presidente, que vai também se descrever aqui. Pois não, Bruno, eu sou também um homem de pele branca, com os cabelos mais brancos ainda do que a própria pele. E nesse momento, eu estou usando um óculos também, um óculos para proximidade, né? E eu estou vestindo um terno azul marinho escuro, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Eu estou num ambiente aqui do escritório de casa, com uma mesa ali de reuniões atrás, um sofazinho com algumas almofadas, e na parede ao fundo, é uma parede creme, ela está com os quadros assim bem carioca, né? A gente tem o Cristo Redentor de um lado e do outro nós temos o Pão de Açúcar. Então, bem carioca aqui as imagens. E bem descritivo, né? Eu aqui do meu lado, acabei não descrevendo isso, é uma falha minha, mas que vou me adaptando, né? Tô com um terno preto, uma gravata azul com listras pretas, camisa branca, e ao fundo aqui tem os meus três instrumentos musicais, que são um violão, um shamisen, que é o instrumento japonês, e uma guitarra. Então esse é o perfil do meu estúdio de trabalho e musical também. Então, presidente, eu primeiro queria já fazer a primeira pergunta, que é a seguinte, né? Eu queria saber primeiro o que é a comissão, né? Porque muita gente também pode às vezes não saber, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos lá do Rio de Janeiro, mas a Ordem no Brasil inteiro ela é muito ativa, né? E ela tem as suas comissões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa comissão, né? E sobre a atuação, né, da comissão perante a sociedade. Pois não, Bruno. A comissão da OAB do Rio de Janeiro, da seccional, vamos dizer assim, porque nós já temos comissões nas subseções, né? Para quem não sabe, a Ordem dos Advogados ela se organiza através de uma seccional que geralmente está na capital do estado, né? E é responsável por todo o estado e se organiza em subseções pelo interior e quando a capital é grande, aí em regionais também, subseções regionais. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos algumas subseções regionais, eu vou citar aqui como exemplo, por exemplo, a de Bangu, né, de Campo Grande, da Leopoldina, algumas do Meier, né, da Ilha do Governador, são várias que têm subseções. E hoje nós já temos comissões também nas subseções. A comissão da OAB seccional, que foi a primeira, né, a surgir aqui no estado do Rio, ela nasceu, né, foi fundada em 2007, eu sou um dos fundadores da comissão, quer dizer, já tem bastante tempo aí que a comissão está ativa, e a partir do funcionamento da comissão da seccional surgiram outras comissões. Hoje nós já estamos em torno de 30 comissões pelo estado do Rio, já temos nas subseções em torno de 30 comissões, né, nas subseções. E no Brasil, a maioria dos estados já tem comissões também da OAB nas seccionais. Inclusive, hoje nós temos um colégio de presidente das comissões nacionais, né, das seccionais, vamos dizer assim, do qual eu faço parte, representando
a seccional, a comissão da seccional do Rio de Janeiro, e tem a comissão do Conselho Federal da Ordem, né, que funciona em Brasília. Essa comissão é formada com participação de membros de comissões de outras seccionais de outros estados, né? Representando a nossa comissão do Estado do Rio de Janeiro, nós temos o doutor Gonzalo e a doutora Débora Prates. Inclusive, a doutora Débora Prates também é uma pessoa com deficiência visual. Ela é cega, né? E está lá representando aqui a OAB do Rio de Janeiro. E a participação de outros estados na comissão. Então, é essa formação, né, da comissão. Voltando para a nossa aqui do estado, para dar um pouco mais, assim, um perfil administrativo que eu estou dando, depois vamos dar o perfil conceitual, né? Mas a nossa comissão aqui, ela está hoje com em torno de 65 membros, né, que foram empossados na comissão da capital. A maioria, 39% desses, são advogados. A maioria são pessoas com deficiência. A deficiência que está mais prevalecendo no momento, né, que envolve mais, são pessoas com autismo, né? Nós temos muitas mães e pais de pessoas autistas na comissão, e temos já, se não me engano, são 2 ou 3 pessoas com autismo, inclusive um advogado com autismo clássico, mas muito competente, está indo muito bem na comissão, a gente está gostando muito da atuação dele, dos pareceres que ele tem dado. E depois vem a deficiência física, depois vem a deficiência visual, e assim vão seguindo, né? Mas nós temos representação de todas as deficiências na comissão. Além dessa participação na capital, hoje, se nós formos somarmos todos os advogados envolvidos no estado do Rio de Janeiro com a temática dentro de comissões, nós já estamos aí em torno de 200 advogados envolvidos com o tema dos direitos da pessoa com deficiência, ativamente participando das comissões dos direitos das pessoas com deficiência na OAB do estado do Rio de Janeiro. É essa configuração física, né, da comissão. Eu falando agora um pouco conceitualmente, né, como está a comissão do Rio de Janeiro, ela está, como ela cresceu muito, as demandas cresceram muito, a gente, nessa gestão, adotou uma configuração de nomear 3 vice-presidências, né, sendo a primeira a primeira não, uma delas, né, porque não tem essa ordem hierárquica, né, sendo uma delas ocupada pelo Dr. Luiz Cláudio Freitas, que é o nosso vice-presidente de processos legislativo e relação governamental. O papel dessa vice-presidência é acompanhar os projetos de lei que tramitam na Câmara de Vereadores aqui da capital, que tramitam na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, né? E não só os projetos de lei, mas também decretos, né? Inclusive agora, recentemente, para dar um exemplo, essa vice-presidência analisou, inclusive já tem um parecer que eu vou ler agora, esse final de semana, e a gente vai dar um andamento, sobre um decreto que o governo soltou, o governo federal, instituindo a carteira de identidade nacional. Essa carteira, ela traz a questão do símbolo das deficiências, mas, no entanto, o decreto não menciona nenhuma vírgula sobre a inserção da pessoa com deficiência na carteira, a condição da deficiência da pessoa na carteira de identidade, na nova carteira de identidade. Então, nós estamos elaborando um parecer que será enviado ao governo federal, exatamente pedindo uma reedição do decreto, contemplando essa falha que ficou, porque ela é muito grave, porque, em não mencionar, cada órgão expedidor de carteiras de identidade pelo Brasil vai adotar um critério a seu entendimento. E isso é muito ruim para a área da deficiência e para a sociedade brasileira, porque vai ficar uma coisa que não é uniforme e então as pessoas vão acabar não entendendo bem a questão de sinalizar a deficiência para aqueles que querem sinalizar. Eu já digo que essa condição no decreto é opcional, mas é importante que siga um padrão, né, para que haja uma compreensão da sociedade e um aprendizado imediato com isso, né? Então, para não me alongar nisso, eu citei como exemplo de umas ações da vice-presidência de processo legislativo, e nós temos também a vice-presidência de integração entre as comissões,
que é conduzida pelo nosso querido vice-presidente, Dr. Justino Carvalho, e o papel dessa comissão é unir as subseções, né, as comissões das subseções, e a gente fazer um trabalho conjunto quando interessar, né, esse trabalho conjunto entre as comissões da seccional e da subseção. Essa vice-presidência também criou um colégio de presidentes estadual, né? Eu participo lá do nacional, mas também a gente tem um colégio estadual, que são os presidentes das comissões da subseção e da seccional que tem assento nesse colégio, e a gente tem algumas ações em conjunto, né, que são uniformes. Para citar exemplo, essa vice-presidência elaborou recentemente um ofício que está sendo encaminhado ao secretário de Segurança. O governador do estado do Rio de Janeiro já tomou ciência e já aderiu à ideia, que é a criação da delegacia especializada no atendimento à pessoa com deficiência. Então, essa foi uma ação conjunta de todas as comissões das subseções e da capital, né? Entre outras ações conjuntas, eu não vou me alongar falando das ações que estão em andamento, mas eu estou citando um exemplo por cada uma delas. Temos também a vice-presidência, a terceira vice-presidência, né? Ou uma delas, mas eu estou falando da terceira, que é a vice-presidência de relações com a sociedade. Essa vice-presidência é conduzida pela doutora Tatiana Bastos, e o objetivo dela é reunir as representações jurídicas das instituições que atuam na área da deficiência. Então, assim, as ONGs, né, ou instituições, ou associações, ou federações, institutos, né, que atuam em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ou atuam no esporte, ou atuam em qualquer ação em prol da pessoa com deficiência, podem ter assento nessa vice-presidência, de preferência com sua representação jurídica, e também a ideia é que haja uma ação conjunta, né, dessas forças institucionais para determinados temas, né? A doutora Tatiana está trabalhando agora nessa vice-presidência a produção de não sei se vai ser uma cartilha, um manual, mas um informativo voltado para a área de educação inclusiva. Então, o trabalho que estão fazendo em conjunto lá nesse segmento. Bom, fora essas 3 vice-presidências, nós temos 2 coordenadorias, que é a Coordenadoria de Comunicação e Eventos, conduzida pelo jornalista Denis Deli, e a ideia é promover os eventos da comissão, ou em parceria com a comissão, e também cuidar das redes de comunicação, inclusive esse canal aqui do YouTube, que nasce agora, né, do qual o doutor Bruno tem a participação efetiva lá, colaborando muito, né, não só com outras ações, mas com essa também, e criando aí o canal do Instagram, o canal do Facebook. E, fora essa coordenadoria, tem a Coordenadoria de Defesa do Direito, vamos dizer assim, que é a coordenadoria que cuida do nosso, vamos dizer assim, feijão com arroz, né? O dia a dia da comissão, que é o recebimento das denúncias, né? Então, chegou uma denúncia reclamando, por exemplo, de uma discriminação, de uma falta de acessibilidade em algum local, de algum direito que não foi atendido, né? A pessoa comunica à comissão, a comissão recebe todas as denúncias por e-mail, né, por uma questão de nossa organização. Nós recebemos através do e-mail, que é cdpd@oabrj.org.br, cdpd@oabrj.org.br. A partir da chegada desse e-mail relatando a situação, nós avaliamos para ver se tem realmente procedência àquela denúncia, né? E também se ela tem um conteúdo que afeta especificamente o direito da pessoa com deficiência, né? Enquanto pessoa com deficiência, porque o papel da comissão é voltada para essa defesa específica do direito da pessoa com deficiência. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa com deficiência ela tem um problema de defesa do consumidor, porque comprou um aparelho, e o aparelho não atende aquela necessidade dela como consumidora, isso não afeta o direito dela como pessoa com deficiência, afeta o direito dela como um consumidor qualquer da sociedade. Então, não é papel da comissão intervir, né,
nessa questão. Para isso, nós temos na própria OAB a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. Então, a pessoa deveria buscar lá esse direito. Mas se a pessoa comprou, por exemplo, um bem para uma necessidade que vai ajudá-la enquanto pessoa com deficiência, né, e esse bem veio com defeito, ou a adaptação não é do jeito que deveria ser, então aí já passa a ser papel nosso, porque envolve a questão da deficiência especificamente, né? Então, é essa estrutura que nós temos e é esse funcionamento. Para citar um exemplo, na área de defesa do consumidor, nós recebemos já esse ano algumas denúncias de falta de matrícula, né, de rejeição de matrícula de crianças, por exemplo, com autismo, né? Nós fizemos intervenção, já conseguimos resolver, e tivemos um caso também de um rapaz surdo, né? Não vou citar o nome, apesar de ter sido público, saiu nos jornais e tudo, mas um rapaz surdo que acabou se envolvendo num possível crime, né? E foi preso, e nós, através dos nossos colegas que são criminalistas, nós acompanhamos todo o caso, desde a detenção dele, inicialmente na delegacia, e o inquérito na Polícia Civil, né? Então, é esse o papel da comissão, é assim que nós vimos atuar. Nossa, perfeito, excelente, Geraldo. Eu acredito que essa descrição que você deu, ela traz para a gente uma noção muito importante sobre toda a organização e estrutura e como a comissão funciona. Agora, você falou para a gente o e-mail de contato, eu quero colocar aqui na tela, confirma para mim, por favor. Vamos lá, cdpd... @oabrj, tudo junto, né? .org.br. Vamos lá, eu estou colocando aqui na tela para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se. Ó, vamos lá. cdpd@oabrj, tudo junto, .org.br. Isso Perfeito, mesmo. está corretíssimo. Perfeito. Enquanto eu falo aqui, eu vou deixar aqui também para o pessoal poder anotar, né? Porque o importante é algumas coisas que foram faladas aqui que eu até me emociono, porque eu vivenciei situações. Por exemplo, a necessidade de você ter uma carteira com a sua deficiência, ou indicando que é uma pessoa com deficiência, é fundamental, porque eu vou dar até um exemplo, assim, algo até um pouco além da realidade, né? Por exemplo, eu fui para a Itália, e na Itália, a pessoa com deficiência, ela tem entrada gratuita, e não só entrada gratuita em museus, Vaticano, em vários lugares, como também dá gratuidade para o acompanhante. E como é que eu consegui entrar nesses lugares? Acreditem ou não, eu consegui com a minha identificação do Rio de Janeiro, o Rio Card, mostrando que é especial. Teve uma situação na Áustria em que a funcionária falava português, ela é brasileira, e ela foi identificar no site da Prefeitura do Rio para ver se realmente batia a informação. Ela viu que batia e me deu o ingresso. Então, o que eu quero dizer esse documento, essa legitimação colocada na nossa identidade é uma grande diferença, porque faz com que a gente tenha não só um documento com esse reconhecimento, como esse reconhecimento ele é algo que vai nos trazer proteções e, inclusive, benefícios. Como eu falei, eu consegui acessar lugares do Vaticano que eu não conseguiria. Ou, por exemplo, eu acho que esse é o melhor exemplo de todos. Tinha um italiano grande, assim, um cara forte lá, parecia o Pagliuca, goleiro da seleção italiana de 94, em que ele dizia para todo mundo que não podia usar câmera dentro da Capela Sistina. E a minha câmera é uma câmera de zoom, que é um zoom quase infinito, gigantesca o zoom daquela câmera. Justamente para quê? Porque quando eu tiro fotografias, a câmera são os meus olhos, ou seja, através daquela lente é que eu consigo enxergar melhor o mundo. E a partir disso, eu cheguei para o segurança e falei, eu sou deficiente visual e eu não consigo enxergar as imagens que estão no topo da capela. Eu quero saber se eu posso utilizar a minha câmera para visualizar e não é para tirar foto. Aí ele falou, não, pode usar e eu vou ficar aqui do teu lado para garantir que você possa e os outros não usem, porque o pessoal quer tirar as fotos. E eu tive esse acesso.
Ou seja, essa proteção, porque o que ele está dando não é uma vantagem, olha só, teve vantagem para tirar foto. Não, ele me deu um acesso, ele me deu um direito de eu poder enxergar algo que eu olhando para cima, tá, é tudo muito colorido, só que aquilo, a diferença de uma pintura e um mosaico para mim é quase nula. Então é fundamental essa questão, né? E outra questão também que foi falada aqui sobre essa questão da defesa, da atuação da comissão. Eu acho que é fundamental essa participação popular, porque os órgãos públicos, muitas vezes, eles querem agir, só que eles não têm meios. Então, você se dispondo a falar, olha, vamos agir dessa forma, a gente está aqui para colaborar, geralmente, esses órgãos, eles nos acolhem, no sentido de ouvirem as nossas demandas, os nossos pleitos, né? Então, é importante ter essa atuação. E você deu esses exemplos, e aí eu queria agora falar do tema da acessibilidade. Eu queria, por favor, Jota, se você pudesse explicasse aqui para quem está nos assistindo o que é a acessibilidade e por que ela é tão importante na nossa sociedade. Tá mudo, acho que. Deixa eu tirar. Pronto. É verdade. Acessibilidade é um conceito muito falado na nossa sociedade, ultimamente é muito falado, né, na sociedade. Acessibilidade, ele tem um conceito na lei, né, que é a capacidade de alcance, com autonomia e tal, mas resumindo esse conceito, para não ser tão legalista, né, e os conceitos legais às vezes são muito técnicos e até difícil de gravar, por isso que a gente consulta sempre a lei, né? Mas, para ficar claro, a acessibilidade é a possibilidade, né, da pessoa ter acesso ou alcance das coisas com autonomia e independência. Né? E, na verdade, quando eu estou usando essa palavra autonomia e independência, eu não estou usando como sinônimo, não, porque elas são muito compreendidas como sinônimas, mas, na verdade, ela tem um sentido diferente, né? E eu aprendi esse sentido quando eu atuei no movimento de vida independente, que é um movimento também ligado às pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência no Brasil têm dois movimentos: o movimento de luta por direitos e o movimento de vida independente. O movimento de vida independente, ele entende a autonomia como a capacidade que você tem de, por meios próprios, né, vamos dizer assim, físicos, você realizar as ações, né? Então, por exemplo, eu, aliás, na minha descrição também, eu não citei que eu sou cadeirante, né? Eu estou aparecendo no vídeo aqui só o busto e não dá para a pessoa perceber que eu sou cadeirante, mas eu sou usuário de cadeira de rodas. Então, usando um exemplo comigo mesmo, né, de cadeira de rodas, se eu chego em determinado local e usando a minha cadeira, eu vou ao banheiro, eu saio, eu entro em todos os espaços, quer dizer, eu tenho uma boa autonomia, porque eu sozinho consigo acessar aqueles espaços. Eu vou na maquininha de café, pego um café, eu vou no escritório, tenho acesso à mesa do computador. Então, isso é uma autonomia, né? A independência, ela também está ligada à deficiência, mas a independência é uma questão interna, né? É quando você tem o poder de fazer aquela coisa sem que seja bloqueado. Aliás, o exemplo que você deu lá da Capela Sistina, né, que você visitou, com o italiano lá de 2,5 metros ao seu lado, foi bem um exemplo de independência, né? Ele permitiu que você usasse a sua liberdade de poder fazer aquilo que você quisesse fazer usando o seu equipamento, né? Então, se ele cerceasse isso, você não teria independência, né? Você teria autonomia, porque você estava ali, poderia fazer, mas a sua independência foi cortada, foi te tirado o desejo de usar aquele equipamento, o poder de usar por você mesmo, tomar essa decisão de usar. Alguém foi lá e cerceou. Então, você não teve a independência. Então, veja bem, por isso que a independência está ligada ao conceito de acessibilidade, né? Então, por exemplo, quando ele te dá, ele permite, né? Ele que é a autoridade ali do local, ele permite a você usar um equipamento de acessibilidade, que é muito justo, ele permitiu a sua independência, né? Não só a autonomia, mas a independência. Então, a acessibilidade é isso, é você ter alcance, capacidade de alcance ou acesso.
Eu falo alcance porque o alcance é mais físico, seria mais para mim, por exemplo, como deficiente cadeirante, ter alcance, né, a um determinado equipamento, alguma coisa, e acesso, né, por exemplo, uma pessoa com deficiência ter acesso a um computador que tenha um leitor, né, de tela, que tenha um equipamento igual você usou lá, com uma lente que você possa enxergar. Então, é alcance e acesso com autonomia e independência. Então, é um conceito bem simples: acessibilidade, capacidade de alcance e acesso com autonomia e independência. Ah, maravilha, nossa, realmente é muito importante isso, as pessoas entenderem do que se trata, né? Essa questão de você poder viver de uma forma independente, né? E agora também você citou já alguns exemplos de atuação da comissão, né? E eu queria que você, se você pudesse, me passasse também alguma história, assim, porque você também comentou que você ajudou a fundar em 2007 a comissão da pessoa com deficiência. Então, eu queria que você comentasse um ou dois casos que você acha assim, mais emblemáticos que nessa sua atuação pela comissão, ou nesse caso de questões de mesmo de atuação da comissão, ou intervenções que você acha que foram muito importantes ou que tiveram algum tema assim que se destaca, né? Ó, que bacana. Muito obrigado por essa oportunidade, Bruno, porque nos permite relatar assim, alguma parte da história, né, da atuação da comissão, que é muito importante as pessoas saberem. Assim, a comissão, na verdade, quando ela nasceu, né, quer dizer, ela surgiu essa ideia, ela surgiu por causa de uma ação na justiça, né, que foi proposta pelo Dr. Mauro Dantas e por mim, né? O Dr. Mauro Dantas é um advogado que participava muito da OAB aí no passado, era muito amigo do presidente da época que foi fundada a comissão, né, que foi o doutor Adi Damus, e nós promovemos em 95 uma ação civil pública contra o metrô aqui do Rio de Janeiro, que não era acessível, né? O metrô não tinha acessibilidade. Então, no ano de 95, nós entramos com ação civil pública para que o metrô se tornasse acessível. Veja bem, não tinha comissão ainda, 95. E esse processo, né, que tramitou por mais de 20 anos, né, o metrô agora está totalmente acessível, apesar de que a ação ainda continua, agora é o processo de execução, não mais o processo de acessibilidade, mas agora o processo de execução ainda está em andamento, a execução da multa, né? A partir disso, o doutor Mauro passou a ter um olhar para a área da deficiência, né? Por lidar ali comigo e com esse processo. Então, ele que era amigo do presidente, do Adi Damus, ele propôs o Adi criar essa comissão e indicou meu nome, né? Então, o doutor Adi me ligou na época e eu tive uma reunião com ele na OAB e nós começamos a comissão, que o assunto da pessoa com deficiência nessa época, em 2007, ainda era tratado dentro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? E aí nós criamos a especializada, vamos dizer assim, a Comissão da Pessoa com Deficiência. Então, assim, essa ação do metrô, que é uma ação importantíssima, porque outro dia mesmo eu fui pegar o metrô e vi um grupo de jovens ingleses, né, pegando o metrô. E aí eu fiquei olhando aquela cena e falei, caramba, olha como o efeito é difuso, né, nesse tipo de trabalho que a gente faz, porque assim, o trabalho de acessibilizar o metrô serviu não só para pessoas com deficiência do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do estado do Rio, do Brasil, mas como de outros países do mundo, né? Então, a importância desse trabalho. E esse trabalho que possibilitou também, acabou possibilitando a criação da comissão, né? Agora, a atuação da comissão assim, específica, um trabalho que me honra muito e me deixa assim, muito feliz, eu acho que já valeu a pena a existência da comissão, foi uma atuação que nós fizemos na Lei Brasileira de Inclusão. Né? Em 2013, né, essa lei ela ficou muitos anos, esse projeto de lei, que ele é de autoria do senador Paulo Paim, né? Mas que me perdoe o senador, que é um senador brilhante, não vai nenhum demérito ao senador, mas o primeiro projeto de lei era muito ruim, eu acho que o senador foi mal assessorado, ele não era um projeto bom e por isso ficou muitos anos, né? O movimento resistia, né? Que ele entrasse em pauta,
ficou muitos anos lá. E quando foi no governo da ex-presidente Dilma, ela criou uma comissão para melhor estudar aquele projeto de lei, né, dentro da Comissão de Direitos Humanos, dentro do Ministério, né, dos Direitos Humanos. Agora não me lembro mais se era a Secretaria dos Direitos Humanos, se era Ministério na época. Mas ela criou uma comissão para estudar melhor e trazer uma nova minuta para o projeto de lei, né, um novo projeto substitutivo. Inclusive, um membro de nossa comissão, que é o doutor Luiz Cláudio Freitas, que hoje é o vice-presidente de Processo Legislativo e Relações Governamentais, foi convidado para essa comissão, representando a comissão da nossa comissão da OAB do Rio, participou dessa comissão do governo, e saiu uma primeira minuta, e aí deram a relatoria para a deputada federal Mara Gabrilli, que hoje é senadora Mara Gabrilli, na época deputada federal. Ela foi relatora e ela colocou em consulta pública esse projeto de lei já trabalhado por essa comissão, já melhorado por essa comissão. Aí que entrou, nossa comissão entrou com força, né? Não só porque a gente tinha cedido um membro nosso para participar, mas nós fizemos 2 grandes eventos no Rio. Um aconteceu na OAB, reuniu quase 500 pessoas no 9º andar da OAB. Foi assim, maravilhoso, porque eram lideranças do estado inteiro que vieram, né, contribuir. E depois fizemos um grande evento também no hotel, em parceria com a Defensoria Pública, né? Esse evento foi até bancado, patrocinado pela Defensoria, no Hotel Marriott, em Copacabana. Fizemos um evento lá também com a participação em torno de umas 500 pessoas. E eu senti que, não obstante o tamanho dos eventos, as demandas eram tantas que eu senti que não era suficiente. Aí nós fizemos mais 3 audiências públicas, né? 2 na OAB e uma na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, todas comandadas pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. E desses 2 eventos e dessas 3 audiências públicas, nós tiramos um documento, do qual nós temos cópia até hoje, com, se não me engano, 12 ou 14 páginas, com sugestões de alteração na lei, né? E uma das sugestões foi o nome, porque até então o nome era Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós demos como sugestão o nome Lei Brasileira de Inclusão. Esse nome saiu de uma proposta da Comissão do Rio de Janeiro. A lei hoje tem esse nome, né? O nome que é usado no Brasil. Esse nome sai da comissão. E também, assim, grande parte da alteração do Código Civil foi proposto, né? Foram propostas saídas desse trabalho que nós fizemos na comissão. Então, assim, é um trabalho que afetou o Brasil inteiro, afetou mudanças substanciais no Código Civil, né? Inclusive o conceito de interdição, para mim, né, mudou completamente. Hoje a gente tem praticamente essa palavra nem deveria existir mais no Código Civil, né? E todas as mudanças possibilitadas por esse trabalho que a gente fez. Então, eu te citei aí 2 importantes trabalhos, né? A comissão tem vários trabalhos importantes, mas a gente trabalha muito, a gente não divulga. Agora que a gente está criando esses canais, nós nunca tivemos o hábito, né, de fazer a divulgação. A gente tem um trabalho, nós todos somos voluntários, a gente tem a vida pessoal, o trabalho pessoal, ainda tem que trocar o trabalho voluntário, então ficava difícil a divulgação, né? Então agora a gente se organizou melhor para fazer essa divulgação também, que eu acho que é merecido dar conhecimento ao público, né, do esforço desses advogados e advogadas com deficiência e sem deficiência, ou parentes de pessoas com deficiência, que buscam, né, esse trabalho voluntário na ordem para contribuir, né? Inclusive, aqui vai um agradecimento a todos os membros da comissão, né, da nossa CDPD, da seccional e também das subseções e até das nacionais, e principalmente, né, dos familiares de pessoas com deficiência e das pessoas que não têm deficiência, não têm familiares com deficiência e se envolve, né, com amor, com carinho, com garra na defesa do segmento, né? Então, eu agradeço muito a todos, né, e também a parlamentares que envolvem com essa causa, se dedicam, né, com amor e carinho, né, para trazer a igualdade de oportunidade e possibilitar uma efetiva inclusão na sociedade. Fica aqui o nosso agradecimento a todos esses seres humanos fantásticos que fazem uma sociedade cada vez melhor.
Nossa, é isso, Geraldo. Eu fico impressionado aqui com a grandiosidade, né, da atuação, porque ela, assim, ela vem anterior, né, ela precede a própria existência da comissão e são questões que são fundamentais para as pessoas entenderem, né, para quem não é do direito, para quem está começando agora a assistir esse canal, por exemplo, nós temos a atuação do legislativo que cria as leis, do executivo que esse tem esse nome de executa, cria as determinações a partir das leis existentes, e o judiciário que vai lá julgar e tratar as questões. A OAB, ela trata justamente em todas essas esferas. No legislativo, como o Geraldo comentou aqui, orientando, propondo, dizendo, olha, tal questão é um pouco inadequada, talvez essa aqui seria melhor, e tentando orientar. Quando há um decreto, como foi falado também pelo Geraldo, um decreto que ele traz uma questão que pode trazer um grande problema para a pessoa com deficiência, trazer essa interferência. E aí, quando você vê que está numa situação que nem o executivo e nem o legislativo resolvem, é uma ação judicial, como foi essa caso do metrô. Então, tudo isso é muito importante e esse nosso canal aqui no YouTube, ele serve também justamente para isso, para a gente trazer a informação para que outras pessoas também busquem esse conhecimento, peguem as experiências faladas aqui, porque o que o Geraldo está trazendo aqui para a gente, nosso presidente, é uma carga não só de conhecimento, mas uma carga de trabalho já realizado. É claro que ele está fazendo aqui o seu trabalho, mas é uma carga muito grande de qualidade de um trabalho muito bem feito. Então, assim, todo esse trabalho que a gente tem e vai ter daqui em diante, a gente vai precisar justamente da participação de todos, que vocês assistam, compartilhem esses vídeos e que também deixem as suas dúvidas, porque hoje aqui nós estamos falando da estrutura da OAB, a estrutura da comissão da pessoa com deficiência da OAB RJ e como que esse trabalho funciona. Então, quem tiver qualquer dúvida, nós já colocamos aqui, eu vou colocar de novo, presidente, o e-mail aqui da comissão, para todos aqueles que quiserem, tiverem alguma questão a ser colocada, tá aqui o e-mail, tá certo? Eu vou colocar também, para facilitar, eu vou colocar também na descrição do vídeo, ao final, porque essa live também é para as pessoas entenderem. A live que está sendo feita agora, ela vai ficar gravada. E ela não só vai ficar gravada, como a gente, pela configuração em que a gente permite legenda, ou seja, de uma forma que a pessoa que ela tem a deficiência auditiva, ela vai conseguir ler o texto que está aqui, ou seja, nós temos algumas possibilidades e essas possibilidades serão todas colocadas à disposição. E nós também queria agradecer, né, as pessoas que estão assistindo, os comentários colocados aqui pela doutora Marcela Peçanha, que está assistindo aqui a gente. Muito obrigado também. E para chegar agora, para encerrar, né, para a gente chegar aqui ao final, eu vou passar a palavra ao presidente para falar as suas últimas considerações, né, e lhe agradecer bastante por ter se disposto a estar aqui conosco hoje, presidente, e também, mais uma vez, agradecer não só pela comissão atual, mas pela sua contribuição ao longo dessas décadas, né? Então, agradeço bastante por isso e lhe passo a palavra. Pois não, doutor Bruno, olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria também pedir às pessoas, né, aí, os que se interessar, seguir a comissão lá no Instagram, né? O endereço da comissão é o CDPD_OAB_RJ, né? Se puder colocar aí para o pessoal ver, seguir lá no Instagram, que a gente vai. E seguir aqui também no canal do YouTube, né? Porque a gente vai começar a divulgar mais os trabalhos da comissão, né? E também falar de alguns assuntos jurídicos que podem interessar e orientar as pessoas, né? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Bruno, a todos os meus colegas que participam comigo lá na Comissão 65, também agradecer à diretoria da OAB, né, na pessoa do nosso presidente aqui da seccional, o doutor Luciano Bandeira, né, e do nosso procurador-geral, que acompanha mais de perto as comissões, o doutor Fábio Nogueira, que não é o meu primo, né, porque eu também sou Nogueira, Geraldo Nogueira,
mas é da família Nogueira, né? A família Nogueira é grande. E também agradecer a essa oportunidade de estar aqui, o nosso coordenador de comunicação, o Denis Deli, né, que tem trabalhado para que os canais funcionem. E é isso, eu queria colocar a comissão à disposição de todos, deixar também uma última palavra, que eu acho que eu poderia deixar o meu lema, né? Eu tenho um lema pessoal, eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente, que foi publicado aqui no Rio de Janeiro, no jornal O Dia. Quem tiver interesse em ler, pode procurar no O Dia Online, Opinião Geral do Nogueira, Mercado de Trabalho, Desejos e Limites, né? E vai encontrar esse artigo. Eu contei um pouco o histórico, como eu iniciei na advocacia como advogado cadeirante, né? Isso lá nos anos de 94, 95, né? As barreiras que eu contei isso lá um pouco. Lá eu coloquei esse meu lema, né? Porque eu acho assim, aí vai eu deixo essa mensagem para as pessoas com deficiência. Quando a gente encontra uma barreira, encontra uma dificuldade, né, nós temos que, ao invés de nos revoltarmos, né, e às vezes até levar esse problema para a família, muitos se revoltam, entram em depressão, nós temos que aceitar, nos adaptar e avançar, né? Então a gente aceita, se adapta e avança, né? E é claro que esse avançar é no sentido da gente transformar aquela barreira que a gente encontrou, né? Então foi muito isso que eu fiz, né? Assim, todas as barreiras eu encontrei, né? Às vezes as pessoas veem a gente tendo sucesso não só na comissão, mas na vida profissional também, e não entende, acha que a gente não encontrou barreira nenhuma. Encontrei muitas, né? Mas dentro desse lema eu sempre procurei aceitar, entendendo o momento da sociedade, as dificuldades também de compreender a necessidade de incluir, né? E arregacei as mangas, né? Me adaptei e arregacei as mangas para avançar na questão de inclusão, de melhorar a sociedade, melhorar a inclusão, né? E de melhorar a mim mesmo também, né? Compreendendo melhor o momento que a gente vive e lutar pela oportunidade de igualdade dentro da sociedade, porque nós não lutamos por privilégios, nem por benefícios, nem por direitos. Nós lutamos por oportunidade de igualdade. É a chamada discriminação positiva, né? Você tem a sociedade aqui e a pessoa com deficiência está aqui porque ela está em desvantagem por causa de uma deficiência. Então, há uma discriminação positiva, né, que é a igualdade de oportunidade para igualar aquela pessoa. Então, não é nenhum privilégio, é uma igualdade de oportunidade. Então, é isso. Então, não se revolte, não se deprima. Aceite, se adapte e avance. Fica aqui o recado. Perfeito, muito obrigado a todos e todos. E o texto que o Dr. Geraldo apresentou aqui, eu coloquei ele também aqui nos comentários, e vou colocar na descrição do vídeo, assim como as demais contas do Instagram e Facebook da comissão. Então, a todas e todos, muito obrigado mais uma vez, Dr. Geraldo, pela participação, e uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde.